Ora viva, já estamos no ar, caro telespectador. Espero que goste do nosso programa denominado A Hora é Esta. Temos conteúdo bom para si, guardado, e espero que continue deste lado aí a nos acompanhar. Bom, nós vamos começar com uma conversa, um debate com ilustres profissionais na área da saúde. Tema este que é a saúde primária ou o estado desta mesma saúde primária em Angola. Eu tenho cá comigo ilustres profissionais e vou começar por citá-los. Senhor Filipe Pereira, boa noite. Boa noite, sim. Senhora Lindo Kisanga, boa noite. Boa noite, sim. Como estamos? Está tudo bem, né? Está tudo bem. Estamos motivados para fazermos acontecer. De facto, não é? Agradecemos já, né, pelo convite que nos foi assim direcionados para cá estarmos e a levar avante este barco, não é? Ok. Eu gostaria de começar com a seguinte questão. Uma vez que estamos a falar do estado da saúde primária em Angola, eu gostaria de saber este termo saúde primária, o que é? Mais uma vez, não é? E agradecer, não é? E quando se diz esse termo primário, quer dizer é algo de base, algo primitivo, que tem a origem pela primeira vez. Primário significa algo que é realizado na base das coisas, em que é feita pela primeira vez. Certo. Quando nós falamos da saúde primária, nós estamos exatamente a focalizar em todos os serviços de saúde que devem ser prestados para toda uma determinada população, mas estes serviços vão requerer estratégias que devem ser organizadas por, normalmente, instituições não governamentais ou instituições governamentais. E quando nós falamos propriamente da saúde primária, vamos olhar para um aspecto muito importante que é a organização do sistema de saúde, né, que nós vamos encontrar em todos os países do mundo. Então, a saúde primária é um sistema de saúde que pode ser organizado, né, em cada país do mundo, no caso, né, onde esse mesmo sistema vai reunir estratégias para que a população consiga ter acesso aos cuidados primários de saúde, né? Ok. Sim. Será que existem dificuldades locais no nosso país atendendo à saúde primária? Olha, dificuldades existem. Porque nós devemos primeiro entender como é expandida a rede sanitária no nosso país. Okay. Em primeiro lugar, o Sistema Nacional de Saúde angolana, ela está dividida em 3 níveis primordiais, que é o nível primário, o nível secundário e o nível terciário. E, consoante o tema e abordagem, nós aqui vamos focalizar mais ou menos o nível primário, porque é a essência que nos leva aqui a falar sobre os cuidados primários de saúde em Angola. E dificuldades há, em primeiro lugar, em que a nível de profissionais para que possam cobrir a extensão da demanda da população que existe em Angola. O nosso país é muito populacional. E ainda existem dificuldades ou minoria de profissionais que assim atendem esta população. Que atende esta população. E é só para bem dizer que, segundo as estatísticas, em cada 1000 habitantes, existe simplesmente um médico para ser atendido esta população. Então, é um número muito elevado de pacientes para ser atendido por um único profissional. Certo. Só para dar um contributo, quando nós falamos da questão da dificuldade da saúde primária local, nós temos que compreender um aspecto bastante importante, que é o seguinte: a saúde primária, os cuidados primários de saúde, normalmente a nível mundial, é notado que nem todos os países conseguem ter
esse cumprimento. Era importante todos os países do mundo terem acesso aos cuidados primários de saúde, mas nem todos os países têm. Por exemplo, vamos comparar 3 países do mundo, Estados Unidos da América, Espanha e Moçambique. É registrado que a privatização da saúde nos Estados Unidos da América faz com que só aquelas pessoas que têm o acesso a finanças, ao poder econômico, é que têm acesso à saúde. A população que não tem o poder econômico não tem acesso à saúde, o que vai dificultando aqui nós falarmos que o acesso à saúde é abrangente a toda a população mundial. Então, quando nós chegamos em Moçambique, vamos ver que existem governos que adotam os cuidados de saúde primária gratuito para toda a população. Ou seja, já é uma possibilidade da população conseguir ter o acesso à saúde gratuitamente, o que facilita muito a interpretação que nós aqui devemos ter, que os cuidados primários de saúde é um direito que todo ser humano deve ter para ter acesso à sua saúde, aos seus cuidados. Ok. Ainda gostaria de salientar? Sim, gostaria de salientar mais uma questão. Olha, o direito, conforme estava aqui a dizer o meu colega de painel, o direito à saúde, aos primeiros cuidados de saúde, é um direito que toda a população deve ter acesso. Isso posso aqui afirmar ou acrescentar, segundo a Organização Mundial, organizou uma conferência que decorreu na República de Cazaquistão, em Alma-Ata, em 1978, onde esta conferência foi abordado que a responsabilidade de prestar os cuidados primários de saúde foi entregue aos governos, que estes governos tinham que realizar ou criar condições suficientes e criar uma equipe multissetorial capaz de atender e responder esta demanda à população. E também, nesta reunião, saiu uma conclusão em que eles criaram 4 princípios principais para que possa dar resposta à população. Com esses 4 princípios que são que a população deve ter acesso aos cuidados de saúde de uma forma gratuita. Isso quer dizer o quê? Que o profissional que vai ao encontro da população e não a população ir ao encontro do profissional. Outro aspecto que foi abordado é que o indivíduo deve ser acompanhado por um todo. Isso quer dizer o quê? Nós não podemos só ver o indivíduo de uma forma física ou de uma forma mental. Nós devemos acompanhar ele, a sua evolução, desde o seu estado psicossocial, porque há doenças que afetam o foro social, há doenças que afetam o foro psicológico e há doenças que afetam o foro físico. Então, esta equipe multissetorial deve estar acompanhado com diversos tipos de profissionais, como um sociólogo, um psicólogo, um nutricionista, o médico clínico geral. Enfim, é um leque, é uma equipe que vai para atender a demanda da população. E também nesta conferência ainda foi abordado que deve haver uma coordenação de cuidados. Quando se diz de uma coordenação de cuidados, é em função os níveis de atendimento de saúde. Por quê? O indivíduo, por exemplo, não pode sair logo com uma doença de base lá da sua casa para ser atendido a um hospital do nível terciário. Não, se isso acontece, é porque esta população não tem acesso aos cuidados primários de saúde. Porque o profissional, que é chamado vulgarmente, não é, o médico de família, são eles os responsáveis a fim de banir a doença de base.
Por exemplo, não é um paludismo, não é questão que este paciente deve ser atendido a um hospital terciário. Ou por quê? Se isso aconteça, é porque os cuidados primários de saúde neste país estão totalmente, totalmente descoordenados, digo Certo. assim. Exatamente. E só para reforçar mais, é exatamente isso. Porque quando nós vamos olhar para os cuidados primários de saúde dentro do nosso país, Angola, nós vamos verificar que ainda existe uma problemática, que é o conjunto de estratégias que devem ser reunidos para que haja um sistema de saúde bem organizado, ainda não existe. Por quê? Porque muitas das vezes os profissionais, por falta de capacitação, têm dificuldades de fazerem chegar a informação à população. E o que falta muitas das vezes também no Sistema Nacional de Saúde em Angola é a questão da promoção de saúde. A promoção de saúde em Angola ainda é muito fraca. E quando nós falamos de os cuidados primários de saúde, nós tentamos reverter no máximo a possibilidade de um determinado indivíduo chegar a um estágio de doença onde nós temos que tratar. Os cuidados primários de saúde surgem com o objetivo de nós trabalharmos com a promoção da saúde, garantir a qualidade de vida do indivíduo e ele conseguir estar bem dentro de uma sociedade e ter o seu bem-estar, né, social, psíquico e físico. Este é o objetivo dos cuidados primários de saúde. Mas quando nós olhamos para aquilo que é o desenvolvimento ou a estratégia do nosso Sistema Nacional de Saúde, nós vamos encontrar inúmeras debilidades. Existem atualmente inúmeras instalações hospitalares a serem construídas. Existem vários profissionais a serem formados, mas existem poucas estratégias. Existe uma pouca organização. O porquê, né? Vamos aqui descobrir o porquê que isso existe. Então, vamos lá tentar recapitular. Então, a saúde primária é aquela que pauta pela prevenção e o cuidado próximo do cidadão, posso assim dizer? Exatamente. Ok. Exatamente. E sendo eu um cidadão comum, né? Não um profissional da saúde, o que é que eu posso fazer para ter uma saúde primária de qualidade ou uma saúde primária excelente? Certo. É uma ótima questão. Como um cidadão normal, a primeira coisa que devemos fazer é primeiro termos o acesso à informação. A informação deve nos chegar, porque com a informação a gente vai saber o que a gente precisa. Por quê? Porque existe uma coisa que na saúde existe, que é a educação para a saúde. A educação para a saúde deve fluir na população. Porque a partir do momento que você sabe das ferramentas, dos mecanismos básicos que você pode utilizar para manter a tua saúde, para manter-se saudável, tu consegues ter a possibilidade de teres um bom cuidado de saúde. Porque existem cuidados de saúde primários em Angola. Existem. Poucos são beneficiados sim. Para que a maior parte da população seja beneficiada, é necessário haver estratégias, né, do próprio Sistema Nacional de Saúde e haver também a informação, a educação da saúde dentro da população. Então, a educação para a saúde é o fundamental. É o primeiro passo. Ok. Então, a informação é crucial para uma saúde primária de qualidade. Certo. Ok. Uma vez que a saúde primária é bastante importante, quais são as maiores vantagens que ela pode trazer ao nosso bem-estar? Certo. Olha, como está aí dizendo, né, o meu colega de painel, que quando
o cidadão é bem informado, o cidadão saiba como cuidar-se, digo assim. Suponhamos, não é? E eu, como profissional, eu vou a uma comunidade. Eu vou dando uma palestra a esta comunidade. Eu dando uma palestra a esta comunidade, estou a promover a saúde desta comunidade. Supomos, não é? Eu encontro o local onde esta população retira a água para o consumo. É um sítio inapropriado. Eu vou orientá-los como devem conservar a água ou tratar a água para o seu consumo. Eu fazendo isso, estaria a promover a saúde dessa população e evitar certas patologias que possam advir a esta população. Supomos, não é? Por exemplo, temos aqui uma doença que todo mundo conhece, é o paludismo. O paludismo, se eu vou à comunidade orientá-los que devem fazer o uso de rede de mosquiteiro, não possam dormir sem fazer o uso da rede mosquiteira. Eu fazendo isso, estou a promover a saúde a esta população. E outro sim também, não é? O Ministério tem aí desenvolvido tantas campanhas de vacinação. E essas campanhas de vacinação, se eu vou fazer uma cobertura a uma população, não é alvo, eu estou a fazer uma promoção à saúde desta população. Estou a prevenir várias doenças desta população. Ok. Vamos lá tentar apimentar isto. Se, no caso, tiverem a possibilidade de serem os detentores do poder político ou não, de melhorar o estado da saúde primária em Angola, o que fariam? É uma ótima pergunta. E, na verdade, isso, né? Nós já temos estado a fazer. Não somos os detentores do poder político a nível nacional, mas já temos estado a fazer. Falo sobre mim. Eu, por exemplo, sou farmacêutico e tenho uma empresa que é a Farmacotec dos Serviços, onde nós prestarmos, né, serviços farmacêuticos para os nossos utentes. O que é que nós fizemos de concreto? Nós ajudamos pessoas a terem o acesso à informação, que é o trabalho da promoção da saúde. Porque o que foi identificado por nós como farmacêuticos é que havia muita dificuldade das pessoas muitas das vezes terem a possibilidade de irem a centros ou unidades hospitalares credenciadas para serem consultados e terem bons diagnósticos e fazerem uma ótima terapia. Então, nós identificamos esse problema. E a maior parte do problema era por quê? Porque muitas das vezes a população, por estar cansada de ir até aos centros hospitalares e não ter um bom atendimento, optavam por ir em postos médicos que muitas das vezes causavam muitos mais danos do que as próprias unidades hospitalares. Então, nós, como Farmacotec Serviços, nós temos contato com vários profissionais que são credenciados e nós encaminhamos as pessoas, os utentes, para poderem ter acesso a bons cuidados de saúde. Então, é basicamente isso que nós fizemos, né? Que é o poder de fazer chegar a informação, que é o mais importante. A promoção de saúde. Okay. Porque temos que trabalhar nisso. É o primeiro ponto. Exato, não é? Se eu tivesse este poder, eu, como técnico, não é? Eu apostaria ou investiria mais na saúde pública. Porque a saúde pública é a base de tudo. Quando um país, o setor da saúde pública está forte, este país, o sistema de saúde deste país é seguro. Vamos dar aqui um exemplo. Por que muitos países erradicam várias e várias doenças? É porque o sistema de saúde pública é
seguro. Por exemplo, nós aqui em Angola, já não temos praticamente a doença de poliomielite. O porquê que nós não temos, entre aspas, não temos por quê? Porque o Estado ou o governo fez um trabalho de campo meramente muito específico. Porque é um trabalho que levou anos e anos, mas até esse preciso momento o país está livre desta patologia. O porquê? O governo apostou na saúde pública. A saúde pública é a base de tudo. A saúde pública é a base de tudo. Em mim, se eu tivesse este poder, nada mais e nada menos, apostava com a saúde pública, investia na saúde pública, investia nos investigadores, investia nas instituições, investia nas ONGs, investia nas empresas privadas, porque são eles que alavancam a uma sociedade. Sem eles não poderia trabalhar. Como dizem um slogan, não é? Melhor prevenir do que tratar, do que remediar do que tratar. Acredito que todo mundo gosta de prevenir do que chegar a uma unidade hospitalar e estar lá acamado. Acredito, a base de tudo, para mim, é a saúde preventiva, que é a saúde pública. Agora, eu gostaria de saber, uma vez que na saúde primária o doutor tocou no ponto em que existe um leque ou um determinado grupo de profissionais que devem acompanhar diretamente o cidadão, o indivíduo, constituído por enfermeiro, médico, psicólogo e tudo mais. Como é que eu vou ter acesso a esse grupo? Eu é que vou à busca ou o sistema ou os órgãos de tutela da saúde é que criam um grupo para cada indivíduo? Como é que este sistema funciona? Eu, no princípio da minha explanação, eu frisei o seguinte, que o cuidado primário de saúde, o profissional é que vai ao encontro da população e não a população vai ao encontro do profissional. Como disse aqui o meu colega de painel, que a informação deve fluir em primeiro lugar. A população deve ter o mínimo possível a informação de tudo. De tudo. Suponhamos, se eu levo uma promoção à saúde a uma comunidade, é porque para ir a esta comunidade eu tenho que levar uma equipa multissetorial. Porque diante desta comunidade eu não vou encontrar lá só um único problema. Eu não vou encontrar lá só alguém que tem um pé fraturado, não vou encontrar só alguém que tem paludismo, não vou encontrar só alguém que tem lá, uma outra coisa. Então, é aquilo que eu disse, às vezes a saúde é o bem-estar psicológico e social. Quer dizer, eu tenho que levar estes profissionais todos, a comunidade, porque cada um vai atuar segundo o seu ramo. Eu, por exemplo, vou à comunidade e encontro lá uma pessoa obesa. Não é só, é o nutricionista que vai atuar neste caso. Vai ter que saber o que a senhora come, o que a senhora faz, se caminha, não caminha, se faz exercício ou não pratica nenhum exercício. O seu dia a dia, como é que é? É este profissional que vai atuar nesta área. Então, para que o indivíduo tenha acesso a estes serviços, a equipe é que deve ir, e não ele ir ao encontro. Salvo erro, após ter este primeiro contato, eu posso marcar consultas periódicas com este indivíduo. Em vez de eu ir ao encontro dele, eu marco com ele. Se essa pessoa tem possibilidade, como locomover-se, e nos encontrar na unidade, que aí possamos ter uma conversa mais fluida e um acompanhamento melhor desta pessoa. E outro sim, só para também aqui acrescentar, é que normalmente, como o meu colega já disse, o profissional é que vai ter que ir ao encontro do paciente, não é o paciente que vai muitas vezes em cuidados primários de saúde, atenção. Então, o que acontece? Em países onde os cuidados primários de saúde são bem desenvolvidos, existe um trabalho que é chamado trabalho de médicos de família. Um trabalho bem organizado de médicos de família. Então, se cada um de nós, por exemplo, tem o seu médico de família, nós temos o primeiro elo da ligação com a saúde, com os cuidados primários. Então, quer dizer que toda e qualquer dificuldade que você tenha, o teu médico de família vai saber
E ali, se você tiver a precisar de um encaminhamento para outros especialistas, que são vários, tu vais ter o encaminhamento e vais conseguir fazer o tratamento ou fazer o tratamento da questão que você quer resolver. É exatamente assim que se deve proceder. E será que neste momento Angola tem a quantidade suficiente de profissionais de saúde para completarem ou complementarem este grupo multissetorial? Digo o seguinte, Angola tem profissionais que poderiam aguentar fazer esse trabalho, mas Angola ainda não faz esse trabalho. Infelizmente ainda não faz. Por quê? Por uma questão organizacional. O Sistema Nacional de Saúde em Angola é bastante desorganizado. Quando eu digo bastante desorganizado, eu não digo que as entidades supervisoras, as entidades coordenadoras do órgão não trabalham para que isso aconteça. Não, eu acho que não é isso. Porque existem vários projetos, existem inúmeros programas, mas a falta de capacitação profissional é que tem vindo fazer com que existam inúmeras falhas. Então, por quê? O problema não é a quantidade, mas a qualidade. Qualidade Okay, profissional. okay. Existe uma má qualidade profissional no sistema de saúde de Angola, que parte logo do princípio que os profissionais de saúde saem saem dentro das instituições educacionais. Por exemplo, existem inúmeras escolas, vamos dizer, técnico-média, né, para profissionais de saúde, e existem indivíduos a saírem dessas escolas propriamente porque acham que vão ter um emprego, vão se dar bem e tudo mais. E quando saem da instituição sem capacitação, porque há muitos colégios a formarem péssimos profissionais de saúde, então saem das instituições com um certificado e sem nenhuma qualificação vão prestar cuidados de saúde, serviços de saúde à população. Então, ao irem prestar serviços à população sem qualidade, já consegues perceber que problema é que o Sistema Nacional de Saúde enfrenta. Então, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde tem que chegar a um consenso, a uma estratégia organizacional para que se possa melhor capacitar e orientar o profissional das responsabilidades que nós temos de cuidar da Mas vida. Não existe algum órgão que possa servir como um fiscal para controlar ou poder medir a pulsação ou a qualidade do médico, do enfermeiro ou do agente de saúde? Sim. Queria mesmo tocar nesse ponto. Existe, mas o que deveria ser feito muitas das vezes aqui em Angola não se faz. Não se faz. Porque existem ordens que regulam a atividade de profissionais. Mas o trabalho que essas ordens deveriam ser feito, que é a supervisão do trabalho dos profissionais, não é feito. Sabes o que é que as ordens normalmente aqui em Angola fazem? Elas estão preocupadas com o capital que o profissional de saúde vai desembolsar para poder tratar essa carteira profissional. O que interessa para as ordens aqui em Angola, muitas das vezes, é só saber se o profissional é credenciado ou não. Se você estudou ou não. Recebem o teu certificado, passam de uma carteira e te deixam à deriva. A ordem dos médicos, não sei como é que funciona o trabalho. Acho que já deve ser muito mais rigoroso. Mas para a minha área, por exemplo, de farmácia, a ordem dos farmacêuticos é uma completa desorganização. Nós não temos fiscalização das nossas horas de trabalho. Nós trabalhamos, pessoas que trabalham em empresas privadas, por exemplo, não têm fiscalização. Trabalham à deriva. Eles ficam, são colocados nos postos de emprego e cada um faz da sua. E no final do ano tu tens que ir deixar o teu reembolso para a ordem e a ordem está feliz e você fica lá fazer o teu trabalho das suas. Então não há essa supervisão.
então já consegue notar como é que o problema surge. É que pequenas coisas depois começam a causar grandes problemáticas. Porque uma vez que nós não tivermos profissionais de qualidade e exercer um serviço de qualidade, logo o resultado não será de qualidade. Não, claramente que não será de qualidade, Ok. infelizmente. Ok. Mas, olha, de referir-se que há inúmeros esforços que o Ministério tem feito para que os profissionais se capacitem cada vez mais. E há grandes profissionais, está aqui o meu colega de painel, é um ótimo profissional, e outros que eu conheço que reúnem esforços, que criam estratégias para que esse quadro mude, porque pode mudar, mas para que haja mudança é preciso nós nos organizarmos. Será que há 10 anos atrás o estado da saúde primária até os dias de hoje continua na mesma? Melhorou? Piorou? Olha, se nós falarmos de 10 anos atrás, eu posso bem dizer que o estado de saúde houve uma melhoria. Porque vamos aqui tentar entender uma questão em função das doenças correntes. Das doenças correntes. Nós vamos aqui entender que há 10 anos atrás existia certas doenças que a taxa de mortalidade era maior comparado ao momento atual em que nós nos encontramos. Posso aqui lhe dizer, há 3 anos atrás, a taxa de mortalidade por malária era maior em relação ao momento atual. Então vamos aqui tentar dizer que há uma pequena melhoria sobre o estado da saúde a nível nacional. Mas poderia melhorar Ainda assim. Olha, os esforços do executivo geralmente é para melhorar, porque nesse preciso momento estamos ali com tendências de procurar erradicar certas doenças. Então, se o objetivo é erradicar certas doenças, é porque o foco do governo ainda continua, o foco do ministério ainda continua. É para só aqui dizer que acerca do programa, acerca da saúde pública ainda, existe o programa alargado de vacinação, que é o PAV. Okay. Este serviço, geralmente, é um serviço preventivo que urge em administrar vacinações de uma faixa etária de uma forma periódica para erradicar certas doenças. Como eu frisei no princípio, por exemplo, a poliomielite em Angola já não se fala praticamente. Mas para atingirmos, e nós acredito que já temos esse certificado. Há 2 anos atrás, Angola já foi certificada que está isento da poliomielite. Mas ainda dentro do programa do Ministério, da Saúde Pública, ainda existe a vacina. Porque apesar que nós já temos o certificado que Angola é livre desta doença, mas não podemos ficar de braços cruzados. Ainda continuamos a reforçar a mesma dose de uma forma paulatinamente. Olha, esteve aí a ler um artigo dizendo que já temos uma vacina, não é? Aprovada de um país que não posso fazer a publicidade, não é? A vacina da malária. Se assim for aprovada, acredito que será uma valia para todo mundo, não é? Já imagine que a malária é uma das doenças que tem uma taxa de mortalidade a nível nacional elevada. Se nós conseguirmos ter aqui uma vacina, é melhor para todos nós, não é? Até nós, os profissionais, também vamos sair a vencer, porque você vai nas unidades hospitalares do nível secundário, você vê o relatório mensal ou quinzenal, malária, é uma lástima isso, não é? Acredito que o executivo, dentro das suas forças, dentro das suas estratégias, ano após ano, ou dia após dia, vai evidenciando mais forças para podermos procurar erradicar certas doenças e para procurar promover mais ainda o estado da nossa saúde nacional. Ok. Muito obrigado pelos comentários. Estamos já na reta final, infelizmente. Mas, contudo, eu gostaria que deixassem os seus conselhos e apelos à sociedade em geral, tanto quanto os profissionais de saúde como os cidadãos comuns.
atendendo à saúde primária. Ok, não é? Esta é a minha câmara, não é? Eu tenho que falar, não é? Praticamente é bem sabido, como já disse um slogan, não é? 1000 vezes prevenir do que remediar. O conselho que eu deixo, né, à comunidade em geral, é que não vamos só procurar o médico quando a gente sente algo que esteja a correr mal dentro do nosso organismo. Vamos procurar o médico de uma forma periódica para que nós possamos saber o nosso estado de saúde. Um apelo também às mamães lá em casa que estão a nos ver nesse preciso momento. Nós temos constatado nas unidades sanitárias, as mamães têm dificuldades em levarem os seus bebês para fazer a vacinação. Alegam dizendo que não, que a neném quando faz a vacina, chega em casa apanha febres, não sei o que lá. Eu espero que um dia o programa vamos estar aqui para falarmos sobre a vacinação, para nós dizer o porquê que quando a criança apanha uma vacina tem a febre, isso é muito normal. Okay. Então, que as mamães não começam a fazer isso, levam os bebês aos centros para poder fazer a vacina, porque a vacina é muito importante. A vacina previne diversas doenças para o futuro da nossa vida. E também quero deixar um conselho que assim que nós vamos nos deitar às nossas camas, não é? Devemos usar a rede mosquiteira, porque nós sabemos que o nosso país é endêmica sobre o paludismo. O mosquito, que é o causador desta doença, anda aí solto a qualquer canto do nosso país. Então, vamos usar a rede mosquiteira para nós nos prevenir do paludismo. Ok. Então, pessoal, peço a todos vocês que cuidem da vossa saúde em primeiro lugar, procurem o máximo possível, procurem o máximo possível terem contactos com bons profissionais de saúde, não deem a vossa saúde a qualquer pessoa. Há tempos eu verifiquei, acompanhei, né, um caso em que havia um médico em uma determinada região daqui da cidade de Luanda que fazia trabalho um enfermeiro que fazia um trabalho de médico e que infelizmente acabou por matar inúmeras pessoas. Então, pessoal, não vamos deixar que a falta de informação, que a ignorância acabe com a nossa vida. Vamos estar atentos, vamos procurar serviços de saúde que são credenciados, onde os profissionais consigam nos ajudar. E tu que és profissional, faça bem o seu trabalho, capacite-se como profissional e cuide da vida, porque a vida é um recurso irrenovável. Ok, muito obrigado então, caríssimos profissionais de saúde. Obrigado, Senhor Felipe, senhora Arlindo, muito obrigado e espero que este convite que foi aceito seja aceito mais vezes, pois as portas nossas estão abertas para jovens ilustres profissionais de perfil invejável como o vosso. Obrigado. Bom, caríssimos telespectadores, continuem aí, porque a seguir nós temos o nosso quadro de A Arte de Empreender. O quadro promete. Fique ligado, estamos juntos. Nós temos que trabalhar todos os dias da mesma maneira, com a mesma garra, porque há muitas coisas que ainda não funcionam como deviam funcionar, então exige um sacrifício maior. Lá fora podes ter um hit no momento e viver deste hit. Gamba Mills, o blogger do momento. Eles disseram que um gajo tá velho demais para vender o designer. Só que esqueceram que um gajo tem grife do tempo que o Zedo era chefe. Me encontras na via com calça cortada, tecido da cor do topless. Não exibo marcas, mas eu tô sempre fresh, yeah. Tô com pé na estrada. Ok, estamos mais uma vez aqui para informar-vos ou passar-vos o testemunho do Sr. Nicolau, que é empreendedor. Ele vai falar-nos um pouco sobre a sua vivência, a sua vida profissional nesta área e espero que continue aí deste lado a nos acompanhar. Sr. Nicolau, bom dia, como está? Bom dia, muito obrigado por esta iniciativa.
dizer que é uma honra estar aqui convosco para passar de forma geral aquilo que é a minha experiência enquanto um iniciante no ramo de empreendedorismo, que é um setor que eu acho que toda a juventude devia abraçar e dar sempre, e vale a pena dar sempre o primeiro passo. Ok. O senhor Nicolau é empreendedor há mais de 4 anos. É um bom número, por acaso, né? Gostaríamos de saber quando deu o pontapé de saída. Olha, eu na verdade tenho uma história muito interessante, que começo a partir de pequenos negócios que a minha mãe fazia. Como deve saber, ou vais saber já agora, eu sendo um filho mais velho, né? Okay. E a minha mãe naquela altura tinha um negócio para a sua sustentabilidade, para nos sustentar, como é óbvio, e eu servi como guardião daquilo que eram os lucros dos negócios dela. Okay. Foi a partir dali que comecei a ter a responsabilidade de guardar os valores arrecadados no pequeno negócio que a minha mãe fazia. Tornei-me responsável passar também aquela ideia de que deviam contar comigo nesta grande responsabilidade. Ok. Então já dá para ver que a coisa começou há décadas, posso assim dizer. Eu costumo dizer que vale a pena atender mesmo a própria dinâmica da nossa sociedade. Okay. Nós temos uma vida um bocadinho dura, muito difícil. Foi a partir daqui que veio o espírito de responsabilidade, de procurarmos a todo custo, dentro dos marcos, com aqueles ensinamentos pautados na fé cristã, sem querer ferir ou extrapolar aquilo que são as regras. Então, a minha mãe sempre passou-me esses valores. Okay. Foi a partir dali que dei esse passo, desde muito cedo. Comecei, depois, a uma dada altura, a minha mãe começou a deixar-me a responsabilidade do pequeno negócio dela. Okay. Ela saía para outros afazeres e eu ficava com a responsabilidade de dar continuidade àquilo que, na verdade, era o negócio. De uma forma geral, devo dizer que isto catapultou-me, né? Eu tinha que conciliar entre estudar e ter essa responsabilidade de dar sequência àquilo que era o negócio da mãe. Isto foi como se fosse uma ignição para hoje começar a dar os passos no empreendedorismo. E já agora, qual era o negócio que exerciam? Olha, a minha mãe começou primeiro por vender pão. Okay. Vendia pão, tinha uma bancada, depois foi evoluindo até que se tornou uma grande empresária. Eu costumo dizer que a minha mãe é a minha fonte de inspiração. Foi muito batalhadora. Ela depois evoluiu, o negócio evoluiu e começou a pegar um pouco de lucro que ela conseguia. Mandava, nós começamos esse negócio na província da Lunda Norte. Okay. Pegava o lucro, mandava para Luanda, para ver se lhe comprasse algum negócio. Lembro-me como caixas de pastilhas gorila, que nós chamamos também os sambapitos, e depois fomos evoluindo para roupas, e afinal de cabo tornou-se empresária quando começou a trazer bebidas, as gasosas, as cervejas, e foi evoluindo. E chegamos até ao ponto de... Ela chegou ao ponto de começar a alugar paletas dentro do avião, trazia já uma mercadoria considerável, tudo para fornecer o mercado das lundas, e teve muito sucesso. Então, na verdade, não havia ou não estavam presos em apenas um negócio, estavam meio diversificados com o objetivo de trazer aquilo que era o lucro para a sustentabilidade ou a vossa sustentabilidade naquela época. É verdade. Como qualquer mãe batalhadora, ela
viu-se na obrigação de se calhar até já estava na veia. Eu até hoje procuro saber junto da minha mãe se herdou de alguém da família ou da mãe, mas o que era surpreendente, que mesmo não tendo as contabilidades, não tendo os custos apropriados, exatamente, conseguia. O que valeu, o que deve-se ter em conta é a vontade de fazer. E ela teve a vontade de fazer contra todos os riscos possíveis. E graças a Deus eu considero ela como uma heroína, porque na altura ela era praticamente pai e mãe, desempenhava os dois papéis. De um lado, para assumir aquilo que são as despesas dos filhos na formação, e do outro lado, para de facto manter o negócio sustentável. O senhor Nicolau tocou num ponto em que a mãe dizia que mandava dinheiro para Luanda e os negócios parece que estavam na Luanda Norte. Vocês estavam na mesma província ou não? Os filhos estavam separados, estavam juntos, como é que é? Estávamos na mesma província. Na altura, o que é que ocorria? Era como se fosse um nível superior, era um outro passo, né? Que é, depois de ter aquele trabalho doméstico de casa, teve algum lucro, né? Teve alguma segurança de dar outro passo. É assim que ela, de pouco conseguiu e foi acumulando, manda para aqui, para Luanda. Mas tudo isto sob acompanhamento dos filhos. Com todas as crises, problemas altos e baixos, ela sempre reportou, sempre esteve ligada ao filho. E é uma situação que eu vou contar-vos aqui da experiência da minha mãe, para depois falarmos diretamente ao tema. É que ela, até um dado momento, surpreendeu-me que ficou doente cá em Luanda. E eu recebi na altura uma carta a dizer: filho, e foi com muita confiança que ela mandou esta carta, a dizer: filho, olha, eu estou aqui, já reuni a mercadoria, estamos a colocar no avião, mas tive uma crise de hipertensão, vou para o hospital e estou com receio que percamos a mercadoria e que aconteça alguma coisa inesperada. De qualquer modo, vê na área X do quarto, por baixo da banca, tem uma reserva de um valor, e depois pega este valor e compra o bilhete, fala dos teus tios, marca alguma reserva nos voos TAG na altura e vem para aqui, para Luanda. Olha, aquilo foi dos maiores momentos da minha vida. Eu, com pouca idade, peguei o valor que estava devidamente guardado, que era um fundo, né, para situações inesperadas, doenças. Peguei este valor, vim para aqui, para Luanda, encontrei minha mãe muito debilitada e, no entanto, entreguei o valor, organizamos a mercadoria e levamos para as Lundas. Todo este processo fez com que eu tivesse esta visão, esta responsabilidade de um dia dar os passos sozinho. É isto que acontece no atual momento. Assumi as rédeas enquanto o filho adulto, vim para cá, como é óbvio, vim com o objetivo de estudar. Estudei, foi um dos momentos muito complicados para a minha vida. Eu costumo dizer que, não sei se existe aqui na cidade de Luanda jovens, poderá até existir um ou outro, com passagens, como há um termo que se diz na gíria, como gira-bairro. Arrendava aqui, arrendava ali, em todos os bairros quase da capital, no entanto, mas tinha um foco, que era estudar e depois retribuir todo aquele apoio que a minha mãe me deu. E essa responsabilidade é que fez com que eu me tornasse, ou tivesse a ousadia de tomar a iniciativa de dar sequência àquilo que era o meu doutorado. E quando chegou cá a Luanda, o objetivo foi estudar, claro. Quais foram as dificuldades que teve para começar com uma atividade de empreendedorismo ou começar com um negócio? Olha, esta é uma pergunta muito interessante, que eu vou dizer o seguinte. Eu, quando vim para aqui, para Luanda, cuja missão era estudar, e eu costumo dizer aos jovens que tudo na vida depende de nós.
né? Podemos ter uma base de instrução muito forte, mas nós temos que acreditar em nós. E isto não é magia, isto não é feitiço, é crença, é foco e é determinação. Isto aconteceu. Imagina um jovem que vem para aqui, para Luanda, e no entanto não tem sobrenome daqueles pesos pesados, não tem qualquer indivíduo porque está na política, está no governo, não. Está sozinho. Sozinho. E a minha mãe sempre tinha uma máxima que dizia: o teu pai e a tua mãe são os estudos, né? Eu vou até onde puder, o resto, tu depois um dia vais dar continuidade. É isto que aconteceu. Eu assumi, estudei com todas as dificuldades possíveis, sobretudo de residência. Eu não tinha um sítio fixo, né? Nós não tínhamos casa aqui. Andei prenda, Cacenda, Casqueira, girei quase todos os bairros, arrendando um anexo, um quartinho. Algum sítio que dava para dormir. Que dava para dormir. Foi uma experiência muito difícil para mim, mas que valeu a pena. Nunca pensou em voltar para a terra-mãe, uma vez que as dificuldades eram imensas cá em Luanda, e desistir dessa ideia do negócio? Na verdade, eu sou daquelas pessoas que diz, como diz o Bonga, Frentex é para frente, né? É para frente. Há uma pequena história que está a circular nas redes sociais de um bicho. Qual é o nome do bicho? Os brasileiros chamam de ratão, parece que é um rato enorme, em que ele estava à beira de um rio, e quando sai o jacaré, né, ao encontro dele, ele começou a correr, foi correndo. Só o facto dele virar para ver se o jacaré já estava próximo, foi abocanhado. Ok. Né? Na vida, por vezes, nós temos que dar sempre passos para frente. É isto. Eu sempre acreditei em mim, sempre disse que o meu foco era estudar e eu podia chegar onde eu quisesse chegar. Porque, por vezes, jovens, a juventude pensa que para se dar bem na vida, muitas vezes acontece. É preciso um empurrão daquele e do outro. E quando não tens esse empurrão deste ou daquele, tu tens que dar os passos sozinho. E eu acreditei em mim. Dei os passos e encontrei muita dificuldade, de facto. Muito da adaptação, né? Da própria cultura. Encontrei aqui situações muito adversas daquelas que eu já estava habituado. Sobretudo a inter-relação com o pessoal, a convivência, a forma de ser e de estar. Foi muito difícil, mas eu tinha que ser obrigado a me adaptar a esta realidade. Okay. E qual foi a primeira atividade empreendedora que fez? Primeiro começou vendendo água, pão, ou como é que foi? Muito bem. Eu, quando, depois eu tinha metas na vida, né? Eu dizia na minha mãe: enquanto aguentas do outro lado, eu vou terminar o médio, né? Terminei o médio. Okay. E depois disse a mãe que eu tinha mais sonhos, né? E o que é que tenho? Vou terminar o superior. E fiz a licenciatura. E disse que ainda posso voar mais alto. E quando eu terminei o curso de licenciatura, no curso de Ciência Política, eu tive como um tema de monografia do fim do curso, que foi muito interessante, que fez com que algumas organizações cá no país se interessassem. Tanto é que eu colaborei com essas organizações no sentido de buscar informações precisas para a elaboração da minha monografia. Foi a partir dali que eles ficaram super entusiasmados, como é claro, com a ajuda de um tutor, super entusiasmados com o trabalho do fim do curso. E na defesa convidei essa entidade, tive uma nota brilhante e eles disseram que, olha, uau, não dá para largarmos esse camarada. Foi a partir dali que me seguraram, né? Ao me segurar, deram-me um emprego. Comecei a trabalhar. Foi uma experiência espetacular e ao trabalhar, sempre com perspectiva de crescer. Tive a oportunidade, em pouco tempo, desta organização, pagar um curso de mestrado na especialidade de recursos humanos, gestão de recursos humanos. Foi a partir dali que eu tive uma visão do que é o mundo, de facto. Eu acreditei, disse que podia chegar um bocadinho longe. Mas o ramo de empreendedorismo, né, a ideia de empreender, surge, na verdade, quando percebi que já tenho algum craquejo na assunção daquilo que são as responsabilidades da vida. Então disse, vou tentar.
né? Fiz crédito enquanto funcionário público, fiz o meu primeiro crédito, acredito terem me dado ali um valor muito ínfimo, parecia ser ali 400 ou 500 mil kwanzas. Okay. Foi, eu ao notar que na minha conta tinha aquele valor, na verdade fiquei muito emocionado, disse, pá, foi ser fruto do meu trabalho, afinal é possível, consegui crédito. E a partir dali comecei, de facto, a comprar alguns telefones, a revender, comprava um outro, num mercado local, comprava um telefone, revendia, depois tive, graças a Deus, sempre sob a orientação da minha mãe, daquilo que era o bem-estar na vida. Ela sempre diz, na vida um dos segredos é saber o bem e o mal. Se tu fores para o caminho do bem, tu vais trilhar qualquer caminho que você conseguir, independentemente de tudo, e que isto seja o teu segredo de vida. Quer dizer, então eu me guiei nesta ordem de ideia. Ok, então o primeiro negócio foi então a venda ou revenda dos telemóveis. E depois dali, como é que foi? Conseguiu abrir uma loja? Não? Mudou de negócio? Houve burlas? Não houve? Sim, foi muito difícil. O importante é acreditar. E tu tens que ter uma visão de escolher, entre aspas, aqueles que são potenciais clientes. E eu escolhi a dedo aquelas pessoas sérias que pudessem dar um retorno em pouco espaço de tempo para me facilitar comprar outros e ir crescendo. E depois dos telefones, olha, fiz um segundo crédito, já com alguma base, e tive de facto o apoio, como sempre, das pessoas que me rodeavam, sobretudo os professores, os chefes, nas áreas em que passei, e todo o conhecimento acumulado me facilitou com que tivesse alguma cautela, mas com foco. Eu sabia que vou dar este passo, de facto, mas não posso dar o outro sem que crie as bases, né, que sustentem o próximo passo. Foi mais ou menos isso. Quais são as pessoas chaves, além da mãe, que acredito que é a principal, que fizeram com que hoje conseguisse ter o nível de empreendedorismo que tem? Se reparar, eu, ao longo da entrevista, fiz referência dos meus professores, dos chefes imediatos, dos locais em que eu trabalhei, mas a pessoa fundamental, né, que deve ter a força necessária para seguir em frente sou eu mesmo. Porque eu não tinha, eu quando vim para aqui, para Luanda, não vim a contar com ninguém. Não vim, seguramente, não vim. Eu acreditei em mim e todos os apoios que eu consegui, até ter uma casa, até constituir uma família, foi tudo esforço pessoal, né? E tem uma visão estratégica que eu queria passar aqui, que não podia de maneira alguma colocar de parte, que é ter fé em Deus, acreditar em Deus. Quem não acredita em Deus é um vazio, é um indivíduo sem norte, sem bússola. Eu acreditei em Deus, né? Coloquei a minha fé e o meu foco naquilo que eu pretendia, né? Deus caprichou o resto. Okay. E como é que foi para termos hoje o nosso bar perto de casa? Sim, como é que perto de casa surge? Em função dessa experiência toda, eu, se reparar, tudo que acontece nas nossas vidas é Deus colocando a sua mão. Eu construí esta minha casa com muito esforço mesmo. Créditos, alguns apoios, para depois, na base de crédito, de uma forma geral, para depois devolver o valor. Tive um crédito e alguns apoios diretos da minha organização em que eu trabalhava, e eu construí esta casa. E ao construir a casa, nunca me ocorreu, se bem que no projeto inicial eu queria colocar uma loja, uma cantina, como se diz, na residência. E alguém me disse, pá, isso é um conceito muito atrasado. Vocês da Luanda são assim por quê? Então numa residência tu vais colocar loja? Não, isso aqui parece um estrangeiro, pá. Eu disse, pá, eu estou a ver como sobreviver amanhã, porque eu não posso apenas ficar com a depender do salário.
Mas mesmo assim, este meu amigo, por sinal é meu vizinho, um grande amigo que eu tenho também, ele conseguiu convencer-me e não fiz o projeto da loja. Não fiz a loja. E construí a casa. Né? Esta parte em que estamos, em que hoje é perto de casa, era uma das salas, sala e cozinha. Isto para dizer que Deus já vinha me orientando, já vinha me dando visão do que seria o futuro. De um dia para a noite eu refleti, pá, eu tenho que ter uma fonte. Eu tenho que ter uma fonte que me sustenta amanhã. Hoje já constitui família. As coisas ficam a pesar ainda mais. Ficam apertadas. Pá, falei com a minha família, falei com a mulher, sentamos e disse, pá, a outra parte da sala, que está muito fora daquilo que é a arquitetura da casa, então vamos aproveitá-la para fazer um empreendimento. E como é que vais fazer isso? Olha, tudo o que estás a ver aqui, não tive sequer uma ideia de um arquiteto, uma ideia de um indivíduo especialista em decoração. Não, tudo o que fiz, idealizei, acreditei, implementei. Foi seguramente isso. Parti à sala, foi dos momentos também muito constrangedor para a família, porque era preciso fazer obra, preciso partir a casa, os trabalhadores, movimentar cimento. Eu acreditei, de facto, com parte dos recursos que tive, acreditei e fui investindo. E isso não foi de dia para a noite, foi um processo. A primeira coisa que eu fiz antes de começar as obras, por incrível que pareça, e que parece que também que me deu força de vontade para continuar, são as cadeiras e as mesas. Eu mandei fazer cadeiras e mesas e guardei. E ficaram aqui quase um ano e tal. Foi a primeira coisa. E depois quer paciência, caía um salário, pegava um bocadinho de trocados, dava um jeito. Até que isso se tornou. E quando eu achava que eu não tinha terminado, as pessoas que vinham visitar diziam, você já tem tudo, avança já. Eu disse, não, mas não. Falta ainda aqui. Mas diga-me lá, tu tens um conceito de organizar as coisas, estás a imitar algum bar, parece um bar português, parece um bar. Pronto, nós tivemos que estudar o mercado. Não era fácil. Tu colocas um bar dentro de um bairro como este. Fizemos um estudo de viabilidade, fizemos um estudo estratégico para vermos quais poderão ser potenciais clientes. Avaliamos, vimos que uma boa parte são funcionários públicos, uma boa parte são jovens, com ativos, que gostam de facto de estar, comer num bom sítio, com toda a qualidade que se exige, e nós apostamos. Foi difícil, mas tínhamos certeza de que podíamos ter bons frutos. Eu gostaria de colocar uma pergunta assim, meio que picante, posso assim dizer, né? Mas é um bocado, mas é simples. Se tivesse nesse exato momento 10 milhões de dólares, o que faria? É uma pergunta provocadora, interessante, e eu vou respondê-la. Eu, enquanto ser humano, em que pauto pelos princípios bíblicos, nós somos falhos, nós falhamos, mas há uma coisa que eu gosto de colocar na cabeça, que é ajudar o próximo. É das missões que nós temos aqui. Enquanto Deus tem um propósito, tu acordas todos os dias e houve um acidente, alguém tombou, alguém caiu, alguém ficou doente, até pessoas próximas, e tu te mantens vivo, é porque existe um propósito. E este propósito eu costumo dizer que é um enigma. Cada um deve descobrir. Ninguém te diz que o caminho é esse. Tu tens que ter discernimento do porquê que você existe, porquê que você está a ter sucesso. É porque Deus ainda tem alguma palavra a dizer na tua vida. E caso eu tenha essa disponibilidade de 10 milhões agora, eu preocupava-nos, acima de tudo, criar mais um empreendimento, dar emprego aos jovens, sobretudo, e passar a ideia nos jovens que é possível. É possível quando você acredita. Aqueles jovens com determinação, com foco, que sabem o que querem. Porque na vida
quem dá o primeiro passo com foco é um sucesso garantido. Inevitavelmente, em todas as atividades da vida. É só o primeiro passo. O que é que acontece com a nossa juventude? Quando há um pequeno fracasso, a culpa é do outro, a culpa é do governo. Vai esperando, os governos passam e a Xuxa já está velho e não fez nada. Não, deu o primeiro passo. Pouco que tens. E eu gostei quando, ao conversarmos, disseste que estás a começar um trabalho novo e eu tenho certeza que vai ser definitivamente um sucesso. Estás a começar um trabalho novo, tens os meios que tens, pretendes atingir uma certa meta e tu vais conseguir. O caminho é esse. É inevitável chegares até ali. Tu tens foco, tens determinação. Então, mas não extrapola aquilo que é as regras gerais da vida, que é ter fé em Deus, não fazer mal ao outro, faltar pelo bem. Se puderes fazer o bem, faça o mesmo, faça ao outro, ajude, dando emprego, acima de tudo, cria empreendedorismo. No fim, eu, de uma forma geral, diria que eu dava, se calhar, um salto até a minha terra, criava mais um estabelecimento, né? Criava um estabelecimento, perto de casa 2, 3. Na verdade, não tenho apenas esse perto de casa, tenho mais uma loja que eu criei também do outro lado da estrada, no bairro, que estamos prestes a reinaugurar, que é uma loja de conveniência, bens alimentares, espécie de cantina, que é um outro passo. Então, eu seguiria com 10 milhões, dava outro passo no investimento, mas tudo focado para dar emprego à juventude. Esse é um conceito que eu tenho, que é ajudar a nossa juventude. Ok, muito bom. Então, de forma estamos mesmo a terminar. Gostaria muito que, assim, de uma forma sublime, deixasse um conselho de formas a motivar a camada jovem que tem sonhos em se tornar um grande empreendedor e se calhar nesta mesma área que é de bar e por aí fora. Ok. Dos primeiros conselhos que eu digo, a juventude deve estudar. Nunca devem parar de estudar. Nós temos esta liberdade de... Sabe-se que estudar não é uma coisa muito fácil. Pode-se alegar uma série de coisas. Não tenho dinheiro, não tenho possibilidade, não sei quem vai ter. Mas, se tu te determinares a estudar, tu vais conseguir. Estude e quando estudar, terás as portas abertas para tudo. Serás autodeterminado. Tu vais definir a tua vida. Vais ver o que é bom. Né? E não vale a pena terceirizar aquilo que são os seus problemas, as tuas dificuldades a outras pessoas. O pai é culpado, não fez isso. Não. Deus, por vezes, Deus pode até dar uma visão, pode abençoar a mãe para iniciar, pode abençoar o filho, independentemente de tudo. Este enigma de coisas que nós devemos ter visão estratégica de perceber. Se temos esse propósito, é possível darmos o primeiro passo. Estudar, acreditar em Deus, insistir, seguramente poderemos cair. Se caíres, tens que levantar. Caíste, não morreste. Se caíste, se calhar é uma lição. Deus diz, é uma oportunidade que tens para levantar. Eu fiz assim para ver se tu vais resistir. Uns caem. Eu sou da província da Lunda Norte. E a Lunda Norte é uma província rica em diamante. Sim. Na altura, quase todos os meus amigos, ao invés de estudar, o que é que eles faziam? Enveredavam-se pelo caminho do garimpo. Queriam ter uma vida fácil no garimpo. E no garimpo eu perdi um grande amigo que eu considero irmão. Grande amigo mesmo da infância. Perdi tantos outros no garimpo, que era uma vida muito arrojada, muito arriscada, em que, pronto, eles queriam ter a vida fácil. Mas nós não tivemos sequer na nossa infância uma base, uma riqueza, uma herança para darmos seguimento. Tudo isto que estás a ver é criação, é orientação divina. Então a juventude deve acreditar, deve estudar, deve saber definir o que é bom e o que é mau. Este é um conselho que eu dou de uma forma geral. Ok, então, Sr. Nicolau Chimila, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o convite para a nossa pequena entrevista. Estou-lhe muito grato e
Fiquei bastante feliz quando aceitou logo de primeira a entrevista. Muitos não aceitam, muitos rejeitam. Então é de agradecer e desejo que em sua vida continue os sucessos que já tem. Eu considero ele um senhor de sucesso. Batalhador é a palavra-chave para eu defini-lo. Portanto, muito obrigado. Eu agradeço e digo que é desses jovens como tu que fazem o país acontecer, é desses jovens que eu digo que tens luz, né? Porque muitos não conseguem explorar esse lado, né? Quando Deus nos abençoa na vida, não é só bens materiais, abençoa-nos com a nossa visão, com a nossa inteligência, a nossa forma de ser, para alcançarmos tudo o que nós desejamos. Por isso, sucesso, e eu espero que não seja a primeira e a última vez. Espero recebê-lo novamente, sempre que tivermos algum passo, né, de uma outra possibilidade de termos mais perto de casa. Vamos convidar, okay. Seguramente. Estou muito grato. As portas estão abertas. Este é um espaço perto de casa. Este conceito foi dado na perspectiva de ser um espaço aconchegante, que todo o ambiente que se vive, que nós vivemos dentro de casa, que o cliente encontra aqui. Okay. Então, por isso é que demos este nome de perto de casa. As portas estão abertas, apareçam a qualquer momento e estamos disponíveis. E bem-aja. Está bem, muito obrigado. Então, caros amigos, foi então essa bela e agradável conversa que tivemos com o Sr. Nicolau. Inscrevam-se no canal, comentem, deixem likes. Estamos juntos. Estamos juntos. A hora é essa.